que agora estamos em condições de voltar a explorar o nosso rio, o nosso pitoresco, o nosso clima, de uma forma lúdica. Tudo bem, continuamos a ter de facto os nossos recursos, mas já temos capacidade para pensar que de facto as zonas industriais devem estar isoladas do que são as urbes e as zonas de lazer. Aqui em Setúbal temos a pesca, temos a náutica, a maritimo-turística, a agricultura, portanto o próprio turismo do lado de lá, não é? Que é importante, e depois a parte portuária das cargas, em que temos também vários tipos de cargas, desde os carros aos contentores, aos granéis líquidos, granéis sólidos. Portanto, temos uma série de atividades aqui que transmitem riqueza, não é? E criam emprego à volta da região e que têm, estão ligados ao mar, não é? Estão todos ligados ao mar. Portanto, é possível connosco fazer tudo em termos de água. Podemos fazer um nascer do sol, podemos fazer um pôr do sol, podemos desenhar um cruzeiro exatamente para a janela de oportunidade que o cliente pede. Só tem 2 horas, a gente faz para 2, se tem mais, a gente faz para mais. Portanto, vamos para todo o lado aqui no rio, desde Alcácer de Sal até ao Especial. Vilegiatura é um conceito que aparece no final do século XIX, início do século XX, e que se refere não exatamente a um período de férias, mas é o que equivale realmente ao que nós agora temos de férias. É um período que serve para descansar, para fugir do ritmo acelerado do que era a vida das pessoas naquela época, mas que tem, acima de tudo, propriedades, o objetivo de tratar das maleitas do dia-a-dia, procurar sítios com propriedades curativas. A nível de vilegiatura, podemos subdividir em três categorias. A vilegiatura termal, que quase toda a gente conhece, o hábito que ainda hoje subsiste de ir para as termas. A vilegiatura climática, que consiste em ir para sítios com propriedades específicas para tratar ou problemas de bronquites, ou pneumonias, ou reumáticos. Portanto, identificam-se essas características do local. E depois a que nós aqui falamos, que é a vilegiatura marítima, que consiste na cura pelas águas do mar. A vilegiatura marítima subdivide-se em 3 categorias de tratamentos. O primeiro passa pela simples exposição à atmosfera marinha. O segundo passa pelo banho de mar, pela imersão dentro da água, e pelo banho que é muito diferente do banho que hoje, lúdico que nós temos, e também pela ingestão de água do mar. Existe, de facto, um momento, nesse período em que temos a vilegiatura marítima em viva força em Setúbal, que temos o começo da instalação das fábricas de indústria de conserva. Temos que imaginar que as pessoas vinham para Setúbal banhar-se porque haviam águas límpidas, com propriedades curativas, e de um momento para o outro começam-se a instalar fábricas de conservas. Fala-se em cerca de 120 fábricas de conservas em Setúbal. Temos que imaginar que não havia rede de esgotos. Os esgotos industriais iam para o rio. As pessoas estavam-se a banhar e passavam as escamas dos peixes e o sangue dos peixes, portanto, há aqui qualquer coisa que não funciona bem. O próprio passear de chapéu de sol, não é? Por uma avenida que está toda atapetada com redes de pesca, cria uma fricção que não ajuda. Nós estamos a fazer um grande trabalho de requalificação de toda a cidade, todo o concelho, mas essencialmente a zona ribeirinha. E, portanto, essencialmente virar Setúbal para uma grande apetência que ela tem e que esteve sempre adormecida e sempre esquecida. Não há turismo sem cidade requalificada, não é? Não há turismo sem uma zona ribeirinha requalificada, sem as praias requalificadas, sem esta excelente gastronomia. E, portanto, nós estamos neste momento a fazer uma grande aposta no turismo.
PSS é a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, gera economicamente os portos de Setúbal e de Sesimbra. É uma entidade que, no fundo, está a gerir os terrenos e as atividades que aqui se desenvolvem nestes portos pelo Estado, em nome do Estado. É uma SA, Sociedade Anónima, e que gera dois portos que são muito diferentes. Um mais relacionado com a carga e com os navios, e o outro mais relacionado com o turismo e com a pesca. No fundo, tem esta gestão, é uma entidade local, mas que tem depois importância nacional. Já Sesimbra é um dos melhores portos de pesca do país, está muito vocacionado para a pesca, é um porto muito mais importante em termos de pesca do que Setúbal, e tem uma grande frota de pesca nos vários segmentos de mercado. E depois tem a questão da náutica de recreio, tem um porto de recreio importante, que está depois ligado às praias e ao mergulho, é a capital do mergulho. Mesmo antes dos descobrimentos já havia aqui um grande tráfico de peixe e de sal com o resto da Europa, com o Mediterrâneo, com o norte da Europa. Portanto, sempre foi um porto, ou uma cidade, uma região ligada ao porto e às atividades marítimas. E, portanto, a sua história depois reflete-se no porto atual, porque as pessoas ainda estão muito ligadas ao porto. E temos feito nesta área do turismo náutico e destas embarcações tradicionais várias coisas, entre elas protocolos de colaboração para poderem reparar as embarcações. Temos nós próprios utilizado as embarcações também, sempre que podemos. Temos feito a divulgação de toda a oferta destas embarcações, com a colocação de mupis, com oferta na internet, com folhetos que distribuímos aí para os hotéis, também com esta oferta. E, portanto, temos dado todo o apoio que é possível nesta área para que elas próprias se consigam autossustentar. Temos uma outra valência que é a questão do ro-ro. Aí somos um porto global, que estão aqui os maiores navios do mundo e mandamos carros para a China, recebemos carros da América do Sul, portanto somos um porto de facto global. O Clube Naval tem 84 anos de existência e nos últimos 25, 30 anos tem tido uma capacidade de criar as infraestruturas necessárias a ser um clube náutico de classe europeia. O clube neste momento tem, digamos, 7 treinadores, quer de canoagem, quer vela, e tem cerca de 100 jovens envolvidos nestas atividades. E também tem pessoas que já praticaram, não é? E que a vida vai andando e que agora praticam canoagem nos veteranos, que participam em campeonatos nacionais. Velejadores também temos alguns, mas não tanto na canoagem, onde é que há uma série de pessoas com mais idade.
Depois temos as pessoas que têm os barcos à vela, como nós vemos aqui, todos estes barcos à vela são pessoas que fazem vela semanalmente, pelo menos, vêm aqui dar a sua voltinha, esperar que haja um pouco de vento, não é o caso de hoje, porque está bastante ondulação e vento. A náutica de recreio, como vetor estratégico de ligação ao mar, é muito importante, porque nós temos, não sei se sabe, há 4 marinhas em Portugal, não é? A marinha de pesca, a marinha de recreio, a marinha mercante e a náutica de recreio. Portanto, todas elas passam por enormes dificuldades, apesar de grandes estratégias para o mar, etc. O facto é que qualquer das 4 nossas marinhas passa por graves dificuldades. E a náutica de recreio é muito importante para essa ligação ao mar. Só daqui a 50 anos vamos ter muito poucas pessoas ligadas ao mar. Quem pensar em termos de médio, de longuíssimo prazo, a estratégia é isso mesmo, é pensar em longo prazo, vamos ter que ter uma ligação ao mar, de alguma forma. Um turismo, digamos que subaquático, também por excelência. Portanto, este é o ponto do país, até em termos históricos, onde o mergulho quase que nasceu, onde a grande maioria dos portugueses fez a sua formação, ou passou por aqui, nas aulas, em testes, em exames, em treinos. Portanto, são águas que muito interessantes em termos de segurança e para o ensino, para a prática dessa modalidade. E depois tem uma aliciante extra, que é a sua diversidade marinha, biológica, que realmente cativa com grande facilidade um número elevado de mergulhadores. Sesimbra devia apostar, e talvez não só Sesimbra, talvez todo o país poderia apostar nisso, tal e qual a gente vê as séries nos países de captura do marisco, em que se põem equipas a filmar e aquilo atrai milhões de pessoas à televisão a ver aquelas séries. Eu penso que alguém, se tivesse uma ideia semelhante, por exemplo, a filmar a equipa de traineiras a competir umas contra as outras, iria atrair muita coisa. Existem mais atividades turísticas que se poderia relacionar com a pesca, não só com as traineiras. Temos, por exemplo, a arte de Chávega, que é uma arte tradicional de pesca de Sesimbra, que está entregue a meia dúzia de senhores com uma faixa etária, se calhar acima dos 70, 80 anos. Poderia-se começar a puxar turistas para essas áreas. E penso que seria bom para a pesca também. Talvez o pescador conseguisse, no futuro, tirar depois algum rendimento com isso. Em vez de estarem aiolas para serem abatidas, poderia-se levar turistas a passear da aiola, ou algumas barcas antigas, tradicionais de Sesimbra, que estão ali a apodrecer no estaleiro, poderiam ser consertadas e acompanhar a faina das traineiras para observarem como é que se larga a rede, como é que se captura um cardume de 20 ou 30 toneladas, etc. Mas pronto, é complicado, porque para se sair com uma aiola do cais de Sesimbra é-se quase multado, porque a aiola ou não tem a cor que devia ter pintada, ou porque não tem 30 coletes e só tem 3. É um bocado complicado a nível de licenciamento interligar ainda ao turismo à pesca profissional. Pode ser que com o tempo isso se vá moldando. O iate Setúbal é um barco de recreio, tem um registro de recreio, não é um barco que possa operar em termos turísticos, tem um processo a decorrer na Direção-Geral de Recursos Marinhos para transformar como um barco de turismo, só que a parte burocrática de tudo isso envolve tem sido muito difícil de ultrapassar. Estamos a falar de uma embarcação que já foi à Madeira, está preparada para andar em alto mar, só que, segundo os entendidos, dizem que as 40 pessoas que podem ir daqui a qualquer parte do mundo são diferentes das 40 pessoas que só podem andar dentro de um rio. E então é preciso apertrechar a embarcação num estado em que quase que fosse atravessar o oceano, mas ela só tem que andar dentro do rio. Então tem que sofrer uma série de alterações que, para o nível do clube a que a embarcação pertence,
é muito difícil conseguir apetrechar a embarcação para responder a todas essas solicitações. Portanto, eu penso que o mar e o futuro, e é o que toda a gente diz, o mar vai ser a grande saída e o grande futuro em termos de negócio, em termos de economia para Portugal. Portanto, tudo tem a ver com o turismo, não só as pescas, mas mais concretamente no turismo. Portanto, o mar vai ser uma boa aposta em termos de turismo. É preciso criar as condições mínimas para que isso possa acontecer. Não se pode começar uma casa pelo teto. Vamos lá ver, a utilização do mar para a atividade turística, ou seja, embarcar os turistas ou o mergulho, ou os turistas irem a bordo dos barcos ou para pescarem, ou simplesmente para passearem, para fazerem visitas, é uma atividade relativamente recente, mas está em crescimento, ou seja, formaram-se desde há poucos anos uma série de atividades de empresas, pequenas empresas de atividades marítimo-turísticas, e penso que é um setor que acabará por ter grande desenvolvimento. Neste momento é ainda frágil, mas é frágil precisamente porque é um setor nascente, é um setor que está em formação. Por outro lado, enfrenta algumas dificuldades legais. A legislação da pesca é muito restritiva relativamente a poderem embarcar a bordo dos barcos de pesca turistas, não é? É algo que terá que ser modificado, mas é um problema que neste momento é bastante limitativo. Eu diria que o enquadramento paisagístico que ela tem, por um lado com a Reserva Natural do Estuário do Sado, com um tipo de paisagem muito próprio, por outro lado a Serra da Arrábida, e depois alguns fatores que tem aqui que a diferenciam, nomeadamente a existência de uma colónia de golfinhos, de roazes corvineiros, que são sempre muito apelativos para a maior parte das pessoas. Existe uma regulamentação com regras muito específicas que define, por exemplo, as distâncias a que as embarcações devem estar do grupo de roazes, quantas embarcações é que podem estar na mesma zona, como é que deve ser feita a aproximação ao grupo, quando é que a observação deve ser abandonada caso sejam detectados determinados comportamentos que demonstram que os golfinhos não estão a reagir bem à presença dessas embarcações. Portanto, há todo um conjunto de regulamentação. Houve um tempo em que, porventura, se achava que, enfim, cheirar a peixe era uma coisa um bocado chata, que tropeçava-se nos apetrechos de pesca aí pelas ruas, etc. E que era importante, enfim, para ter um turismo de qualidade, era importante esconder quase a pesca. Nós não temos essa opinião e, aliás, acho que os turistas também não têm essa opinião, porque hoje em dia uma das coisas que os turistas mais procuram em todo o lado é exatamente ver a comunidade a funcionar e não ir visitar um museu com umas fotografias do que era essa comunidade há 50 anos atrás. Portanto, essa questão que referiu de se sentir ainda aqui em Sesimbra, nesta vila que nós queremos continua a ser uma vila, não queremos ser uma cidade, nem temos pretensões a crescer. Infelizmente que em termos de instrumentos urbanísticos não há possibilidade de crescer mais aqui na vila de Sesimbra, portanto queremos manter essa identidade fortíssima com a pesca. Achamos que ainda em Sesimbra ainda é possível vir a Sesimbra, ter um contacto direto com os pescadores, com a atividade da pesca, falar com eles e, portanto, é isso exatamente, quando há bocado falava no Sesimbra Peixe, é exatamente esse objetivo de manter essa identidade, de procurar, digamos, aprofundar as relações da comunidade, dos turistas, de quem nos visita, com os pescadores. Eu sou representante da Associação de Serviços, tenho para aqui. De Setúbal também. Eu pertenci a tudo, festa, sobretudo de Setúbal. Fui dirigente administrativo, aquele ginásio está em cima, fui eu também que arranjei o dinheiro para aquilo. Pertenço a tudo. Sou sócio número 1 do Carnaval, sou sócio número 1 da Liga dos Amigos, sou sócio número 2 do Desportivo, sou sócio número 3, sou sócio de todos os projetos de cá.
Pois é, eu estou cá, vivi isto, sinto o problema de cá. Rapaz, meu amigo, que agora é presidente da Liga da Aviação, rapaz novo, há 40 e tal anos, e que esteve a estudar nos Estados Unidos. Quando chegou aqui, conhecia isto aqui quando era pequenino. Veio agora cá e disse, mas o que é isto, pá? O que é isto, se vê isto? Isto é um paraíso perdido. Isso foi ele. Disse, é um paraíso perdido. E ficou fui eu que o convidei para ser diretor aqui da Liga, que agora é presidente do jornal. Que ele me disse cá, isto é uma coisa do outro mundo. Então, tem um mar todo aqui à volta, está no meio dos estuários, tem aqui a Rábida, tem a aldeia do Meco, tem aqui zonas privilegiadíssimas e não aproveitam isto. A gente fica, mas como é que pode ser esta gente não ter uma riqueza aqui que possa subsidiar esta gente sem precisar de mais nada? Não precisa. Esta gente estudiosa, capaz de mexer nessas coisas, nós não precisamos de ninguém. E temos aqui um campo também fértil, aqui nossa zona não é muito boa de coisa da agricultura. Isto é uma zona, é provavelmente a zona mais utilizada, a zona marinha costeira mais utilizada do país. Portanto, não só está na zona central do país, onde vive a grande percentagem a maioria dos portugueses, é também um destino turístico de pessoas que vêm de fora muito, muito interessante. É uma zona marinha onde talvez a sazonalidade esteja menos marcada, porque realmente, quer de verão, quer de inverno, é sempre possível ter uns dias em que o acesso ao mar é bastante facilitado. E, portanto, desde a atividade, digamos, maioritária e provavelmente original de utilização desta zona costeira, que era a pesca, com uma comunidade totalmente, digamos, no centro desta zona, que é a comunidade pescatória de Sesimbra, tem progressivamente juntado muitos outros usos, não é? Desde o balnear, como foi referido, realmente tem aqui uma série de praias com uma procura enorme e provavelmente pelas suas características de enquadramento, de beleza, totalmente no interior de um parque natural, onde ainda é possível reconhecer qualquer coisa de praia selvagem, de praia paradisíaca, não é? Estamos no espaço interpretativo da Lagoa Pequena, que fica situada na Lagoa de Albufeira. A Lagoa Pequena faz parte do conjunto lagunar da Lagoa de Albufeira, constituída pela Lagoa Grande e Lagoa Pequena. E este é um espaço dedicado principalmente à observação de aves. É um espaço que está aberto ao público, com o objetivo precisamente de receber um público mais específico, mais interessado na observação, no estudo das aves, mas também muito na fotografia da natureza e na fotografia de aves. Para além, obviamente, de um público em geral que cada vez mais é atraído por este tipo de espaços, pela possibilidade de passeio na natureza e de encontro com um ambiente totalmente diferente daquele que tem aqui em volta. Há a especificidade de alguns dos habitats que aqui podemos encontrar, nomeadamente as lagoas, a zona de caniços, do salgueiral, dos pinheiros, que são importantes para aves que aqui vêm de passagem, param aqui nas suas rotas migratórias para descansarem, para repousarem, para se alimentarem também. É também importante para a nidificação de algumas das aves que aqui vivem o ano inteiro e de outras que também escolhem este local para nidificar na altura propícia do ano. Portanto, pretendemos ao fim e ao cabo despertar um bocadinho as consciências para as questões ambientais, para a observação de aves, que é efetivamente das principais atividades que aqui podemos realizar, mas despertando apenas para o encontro com a natureza aqui próximo, porque o concelho de Sesimbra não é só praia.